chamaram depressa, vem correndo à janela, pois o rei vai passar. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Quero cumprimentar assim com muita alegria nesse final de trimestre, o terceiro trimestre do ano de 2016, da nossa Escola Bíblica Dominical. Quero parabenizar a cada internauta que tem se dedicado a participar da sua Escola Bíblica Dominical. Continue assim. Nada substitui a aula presencial ali com os colegas de classe, com o professor, com a professora. Que Deus continue abençoando a cada um daqueles que têm participado efetivamente da Escola Bíblica Dominical. Aqui nesse canal nós temos uma proposta única e exclusivamente de dar uma pré-aula, apenas de abrir um pouco o entendimento, de despertar um pouco o interesse daqueles que hão de participar no domingo da Escola Bíblica Dominical, como também dar alguma ferramenta para você que é professor e que muitas vezes não tem a disponibilidade de tantos recursos para preparar a sua aula. Na aula desse domingo, que é a última aula do trimestre, estaremos abordando o tema de promessas a respeito do Messias como servo sofredor. É interessante salientar que na condição de Messias, e que nós sabemos que essa condição de Messias se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que na condição de Messias, o Messias ele terá várias qualidades, como ungido de Deus que virá para estabelecer e a mensagem de Deus, a palavra de Deus para o seu povo. Mas dentre tantas profecias que Isaías relata, dentre essas profecias nós vemos uma das características do Messias, que ele seria alguém servo, alguém que viria para servir, e acima de qualquer coisa, servindo, ele vivenciaria muitos sofrimentos. No primeiro tópico da lição fala sobre as qualidades do servo. Ele vai dizer que ele era promulgador da justiça, luz nas trevas e poderoso em palavras. Quando se fala aqui de promulgador da justiça, o comentarista ele vai tratar de que Jesus ele veio promover a justiça, e de fato nós vemos ele encarnou o caráter de Deus, e um dos aspectos, um dos atributos do caráter de Deus é que Deus é um ser justo. Deus é extremamente justo. Ele estabelece a justiça, ele faz justiça e ele requisita dos seus súditos justiça. Jesus, nós vemos ele sempre praticando a justiça. A Bíblia diz que ele não desfez a lei, pelo contrário, ele cumpriu a lei, e além de cumprir a lei, ele também estabelece para que o povo de Deus viva de maneira correta, de maneira honesta, de maneira justa. Muitas vezes ele criticou os próprios religiosos da época, sobretudo os fariseus, que tinham uma vida extremamente dualística, podemos dizer assim, uma dicotomia muito grande, porque eles apresentavam uma vida de justiça, eles esboçavam, eles aparentavam uma vida de justiça, mas na prática, no seu cotidiano, eles não eram justos, eles não agiam de maneira justa. Então, o Messias ele viria promover a justiça. Segundo, o Messias ele viria cuidar dos que estão prestes a cair. Jesus fez isso. Muitas vezes Jesus foi à margem da sociedade buscar aqueles que muitas vezes estavam perdidos, mas Jesus mesmo disse que ele veio buscar e salvar os que se haviam perdidos, sejam eles publicanos, que eram cobradores de impostos, que muitas vezes eram marginalizados pela sociedade judaica, as mulheres consideradas assim pecadoras, de um caráter muitas vezes maculado. Jesus ele veio muitas vezes mostrar a sua misericórdia e levantar esses caídos. Vemos também o exemplo muitas vezes de Jesus está verbalizando que ele não veio para os que eram sãos, mas ele veio para os que eram doentes. Note bem, aqueles que precisavam de saúde, muitas vezes não apenas saúde física, mas sobretudo saúde na alma, saúde espiritual, realmente a restauração espiritual. E aqui ele diz que ele veio promulgar a equidade e a igualdade entre todos. Obviamente Jesus ele proclamou essa questão de agir de maneira igualitária, mas
vemos que isso concretizar-se-á quando ele voltar e estabelecer o reino milenial. Ali ele estará regendo com cetro de justiça e haverá o estabelecimento de uma justiça extremamente estabelecida sobre a terra. Jesus há de voltar para arrebatar a sua igreja e de estabelecer a posteriori este reino de justiça, que ainda hoje nós vemos que está numa decadência terrível, o reino humano no qual estamos convivendo. E eu quero aproveitar essa oportunidade porque muitas vezes, muitos de nós queremos atribuir uma missão quase que messiânica para aqueles que nos representam como vereador, como prefeito, como deputados. Bem, eles não têm essa capacidade de estabelecer a plena governabilidade isenta de injustiça. Infelizmente, por mais que alguém busque essa justiça, mas nós sabemos que aqui, enquanto aqui estamos na terra, não teremos a plenitude de tal. É óbvio que aqueles que estão no poder devem esforçar-se por agir de maneira honesta, de maneira justa, de maneira que venha promover o desenvolvimento e a equidade social. Mas ao mesmo tempo não somos tolos, não somos tão bobos de não compreender que isso acontecerá plena e exatamente na volta de Jesus, quando ele estabeleceu o seu reino pleno. Por isso, não venhamos depositar nossa total confiança nos homens. A nossa confiança total e plena deve estar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa que o comentarista coloca é sobre o nosso pecado que o próprio Messias ele levou sobre si. E daí essa sua característica como servo sofredor. No primeiro ponto vai falar sobre a vileza do pecado, ou seja, Jesus ele assumiu, o Messias, Jesus Cristo, assumiu uma condição de vilão. É o castigo que nos traz a paz, ele tomou sobre si. Isso nós vamos ver claramente no capítulo 53 de Isaías. Então Jesus, de inocente, de nele não haver pecado, porque Hebreus vai dizer que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Apesar disso, Jesus assume o nosso pecado, e na condição de assumir o nosso pecado, ele se torna o vilão da história. E aí, onde já entra nesse segundo ponto, quando fala sobre o sacrifício de Cristo, foi um sacrifício substitutivo. Notem bem que o salário do pecado é a morte. Jesus nos substitui na cruz do Calvário, assumindo a responsabilidade de morrer no nosso lugar, assumindo a condição de culpado para nos fazer livres, para nos fazer libertos de toda e qualquer culpa. E aí entra a questão da graça do sacrifício de Jesus. Jesus, exercendo esse sacrifício substitutivo, acima de qualquer coisa, foi um ato da graça de Deus, porque a palavra graça, como o próprio comentarista está dizendo, quer dizer favor imerecido. E quer dizer isso, é um favor que não se merece. O ser humano não tem méritos para receber a salvação, para receber o perdão dos seus pecados, mas Deus o faz de graça. Deus ele propicia a salvação das nossas vidas, o perdão dos nossos pecados, mediante uma atitude da qual ele envia o seu Filho para nos substituir na cruz do Calvário, sem que nós mereçamos. É um ato da graça de Deus. E aí, por fim, o comentarista fala sobre o seu sofrimento, nossa cura. Ou seja, o sofrimento de Jesus ele foi necessário. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Então ele de fato assumiu o lugar de sofredor, de um Messias que assume as nossas culpas, que sofre em nosso lugar, porque se não houvesse esse sacrifício substitutivo, nós não poderíamos ser perdoados dos nossos pecados. E aí é onde está a grande manifestação do amor de Deus. É que Deus envia o seu Filho para morrer em morte de cruz, sendo nós ainda pecadores. Já parou para pensar no tamanho da graça de Deus? É uma graça realmente, é um favor, é um amor incondicional. É por isso que lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz:
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Acima de qualquer coisa, o sacrifício de Cristo, o sofrimento de Cristo é a manifestação visível do amor de Deus para conosco. E aí Jesus, na condição de sofredor, na condição de servo que veio para sofrer, para servir e morrer por nós, ele foi um homem de tristezas, ele foi um homem que sofreu diversas circunstâncias e situações de profunda tristeza. Inclusive, o comentarista vai dizer que a maior dor que ele sofreu foi a dor da solidão. Quando ele estava no jardim do Getsêmani, nem sequer os discípulos puderam velar em oração com ele. Ele convidou os discípulos para orar com ele ali no Getsêmani, mas eles adormeceram, eles dormiram, e Jesus ali suportou toda a tensão, o sofrimento que estava prestes a sofrer na cruz, ao ser preso e consequentemente depois ser esbofeteado, deram-lhe um soco no rosto, colocaram uma coroa de espinhos, o chicotearam. Então ele sofreu todo tipo de desprezo sozinho. E ainda quando estava na cruz, ele clama dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? De fato, ele assumiu toda a culpa, ele vivenciou toda a circunstância de um pecador, mesmo sem ser pecador. Isso tudo por amor. Jesus, ele vivencia essas tristezas por amor a nós, por amor a todo o mundo, porque ali ele estava morrendo pelo nosso pecado. E diz a Bíblia que quando no momento de profunda tristeza, de profunda angústia, ele chega a suar gotas de sangue. Imagine só que situação, profunda tristeza, de angústia. E ele verbaliza nos evangelhos, em um dos evangelhos ele diz que a minha alma está angustiada até a morte. Que angústia profunda Jesus passou. Com esse sofrimento de Jesus, a gente pode aprender pelo menos duas coisas. A principal é que ele morreu como demonstração de amor pelos nossos pecados, e por causa disso nós podemos ter perdão dos nossos pecados à medida que cremos no Senhor Jesus como nosso único, suficiente e exclusivo Salvador. Mas há uma segunda verdade que eu aprendo aí, é que Jesus experienciou todos esses sofrimentos, Jesus vivenciou todas essas angústias, e conforme Hebreus capítulo 4, ele se tornou um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Parou para pensar em um momento de profunda angústia que você vivenciar, de profunda dor, de profunda solidão? Quando clamardes ao Senhor Jesus, ele vai entender perfeitamente o que você está passando, porque ele passou por coisas piores. Então, queridos, que possamos guardar a mensagem desta lição de número 13, esse final de trimestre, baseado no livro de Isaías, entendendo que Jesus, o envio do Messias, é a manifestação do amor de Deus para com a sua humanidade, primeiro em salvá-la dos seus pecados e posteriormente um dia estabelecer um reino de ordem, um reino de justiça que acontecerá após a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu quero agradecer a cada um dos nossos queridos internautas que assistiu durante todo esse trimestre esses vídeos. Que Deus abençoe ricamente e que Deus nos ajude para que numa próxima oportunidade possamos estar juntos, mais uma vez comentando a lição da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.